pauta hoje, ao longo da manhã, a gente estava acompanhando bastante ali toda essa pauta política hoje aqui. Queria repercutir um pouquinho sobre isso com você. O Maia acabou de fazer uma crítica dura ali ao Pazuello, falando que não soube conduzir muito bem em relação à pandemia. O presidente Jair Bolsonaro também acabou falando que ele não vai tomar a vacina, mas alertou que sim, vamos imunizar todas as pessoas diante da aprovação que a Anvisa for feita. Queria que você fizesse um balanço de geral dessas falas hoje pela manhã dessa quarta-feira aí, tanto do nosso presidente Jair Bolsonaro em relação a esse cronograma que foi falado, mas enfim, na prática não foi apresentado nada especificamente, não temos uma data específica para começar essa campanha de vacinação aqui no Brasil. Qual que é a sua visão em relação a esses fatos que acabaram de acontecer no começo dessa manhã, Gustavo? Boa. Iniciando pelo Maia, que é a parte mais curta, eu entendo que o Rodrigo Maia está pensando no sucessor dele e agora ele se posicionar contra ou como oposição ao governo é interessante para realmente angariar os votos da oposição na Câmara dos Deputados, para ele tentar realmente concretizar o seu sucessor e se é um contraponto ao Arthur Lira, que é o candidato oficial praticamente do governo. Então, entendo que ele vai realmente falar um pouquinho mais alto por conta disso. Não assusta tanto. Mas assim, ele também não está falando nenhum absurdo, né? E aí eu já explico agora com tudo. Sobre a fala do presidente ontem, de que não vai se vacinar, que vai deixar lá quem quiser fazer. Assim, primeiro, existe essa resistência no mundo. Tem vários líderes políticos no mundo, que estejam no poder ou na oposição, que falam isso e muita gente segue. O Datafolha divulgou semana passada que 22% dos brasileiros não querem se vacinar, ou não pretendem se vacinar. E assim, dentro de quem apoia o presidente, de quem confia no presidente, esse número sobe para 33%. Então tem uma relação direta, né? O que o presidente do país fala influencia bastante gente. Isso é ruim, porque a gente vê que a economia demora mais para se recuperar, ou seja, provavelmente tem dá um exemplo, tem um restaurante que ele está no limite aqui, cheio de endividadaço. Se demorar mais para se vacinar, mais para a população ficar saudável e sair às ruas, talvez não sejam todos os restaurantes que vão aguentar, mas tem. Então, era interessante que realmente incentivassem as vacinas. Mas lógico que assim tem essa resistência em outros lugares do mundo. A gente vê França, Estados Unidos também com uma parcela até maior que 22% de resistência à vacinação. Sobre o último tema, a questão do plano de vacinação, infelizmente, né, virou uma questão muito política, principalmente entre o governador de São Paulo, João Dória, e o presidente Jair Bolsonaro, a questão das vacinas. E, assim, por pior que pareça, a gente escuta muito, né, virou uma crítica fazer a coisa certa. Então, no começo da pandemia, a gente não tinha um plano de testar, a gente não tinha nem ideia de como ia fazer os testes, testava assim, ainda se testa muito pouco, mas testava ainda menos, não tinha a menor programação do que fazer, as pessoas entravam no país, dos países que estavam mais infectados e não tinham nenhum acompanhamento, e foi dali que a gente sabe que realmente chegou. Depois foi uma discussão gigantesca sobre o que fazer, sobre as pessoas vai rolar algum tipo de lockdown, de limitação de circulação. A parte federal do governo fala que não era para fazer, enquanto os estaduais pediram para o Supremo deixar eles fazerem. Então, ao longo do ano, o Brasil deu vários exemplos assim de que como conduzir a pandemia, tiveram exemplos bons e ruins no mundo. O Brasil seguiu praticamente todos os piores. Até os Estados Unidos, que foram um exemplo ruim ao longo do ano, eles tiveram um plano de vacinação acertado e já começaram, né, as vacinas. A gente, infelizmente, chega mais uma vez em mais uma etapa da pandemia como o bolo ruim. E criticando quem está tentando fazer a parte um pouquinho melhor aqui, que é a parte de São Paulo, né, que já conseguiu. A gente só dando uma resumida rapidamente, a gente veio atualizando aqui o nosso telespectador em relação a isso, mas só para a gente resumir, então, o que ficou definido foi que a campanha, realmente, aqui o governo disse que a vacinação será feita em 4 fases, que vai começar realmente pelos grupos prioritários. O plano inicial de imunização são de 51 milhões de pessoas, né? São 350 milhões de doses. Não teve realmente ainda um cronograma efetivamente de início ali para todo mundo, mas justamente
justamente isso que você estava falando ali, né, Gustavo, essa briga entre Bolsonaro e também de João Dória, e é um ponto que eu queria trazer para a nossa conversa também, que ontem, né, enquanto o presidente estava falando ali, o presidente Jair Bolsonaro, ele disse que enquanto ele for presidente, a CEAGESP não será privatizada, que é um outro ponto que tem ali um problema também entre Bolsonaro e Dória. Ele disse que nenhum rato vai sucatear a companhia, foi muito claro em dar essa alfinetada diretamente no governador João Dória, que acabou também retrucando imediatamente nas redes sociais. A gente sabe que essa rixa ali dos dois provavelmente deve durar até a próxima campanha em 2022. Qual que é a análise que você faz em relação a especificamente esse ponto ontem do presidente Jair Bolsonaro ter falado em relação à privatização? Será que isso vai deixando a agenda de privatização um pouquinho mais distante ali para a gente olhar mais para essas agendas mais para os próximos anos, Gustavo? Olha, a briga entre os dois, ela vai continuar até 2022, porque o Bolsonaro entende que o Dória é um dos principais riscos à sua reeleição, então tudo que ele fizer que minimamente possa conquistar uma parcela de apoio da população, o Bolsonaro vai tentar rebater e falar que não, que está errado, tudo que for surgido aqui no governo de São Paulo. Enquanto, do outro lado, o Dória observa que existe um espaço para ele ocupar como grande oposição ao presidente, ele ocupa, ele tenta virar um centro-oposição, alguma coisa mais ou menos assim. Então, eles vão ficar se alfinetando sempre. Assim. Quando o governador do Rio, o ex-governador Witzel, estava ficando um pouquinho mais forte, também politicamente, o Bolsonaro alfinetava bastante ele. Mas aí, obviamente, aconteceu tudo, agora o foco virou só o Dória. Mas se aparecer algum outro governador, prefeito, senador que incomode o Bolsonaro nessa etapa, ele vai direcionar para lá também. Essa disputa política vai continuar. Sobre as privatizações, é claro que atrapalha, exatamente como eu falei que os apoiadores do presidente, eles ficam menos apoiando as vacinas, também, né? Se o presidente está falando que é ruim, eles vão assumir que é ruim e vão fazer barulho contra. A gente viu que, na verdade, a agenda de privatizações nas últimas décadas assim, ajudou muito aos diversos setores. O setor de telecomunicações avançou muito. O setor de energia, a gente tem uma situação de energia mais tranquila justamente porque teve uma participação privada muito boa. A gente tem exemplos da Equatorial, da Eneva, que a participação privada ajudou a se recuperar, né, se reestruturarem, e as empresas melhoraram muito a eficiência, aumentaram sua produção, enfim. Tem exemplos muito bons assim, de privatizações, mas infelizmente o que você falou é verdadeiro. Se o presidente falar um pouco mal, os apoiadores dele acham que é ruim mesmo e saem falando.